Vamos falar de história? Bom, imagine que nós tivéssemos hoje duas grandes potências mundiais com muitas bombas nucleares. E essas duas grandes potências começam a entrar em conflito. Bom, isso aconteceu na década de 60, no contexto da Guerra Fria. Em 1962, nós tivemos a crise dos mísseis, envolvendo Estados Unidos e a União Soviética. Um conflito iminente fazia com que a população mundial vivesse dias tensos. E é sobre esse tema a aula de hoje. Não deixe de assistir até o final e se inscrever. Vamos falar agora sobre a crise dos mísseis. Mas antes, temos que saber o que aconteceu em Cuba em 1959. Bom, nesse período nós vamos ter a Revolução Cubana. Fidel Castro, junto com o argentino Ernesto Che Guevara, assumem o poder em Cuba. Cuba era governada pelo ditador Fulgêncio Batista. Nesse período do governo do Fulgêncio Batista, Cuba era um quintal norte-americano. E com a Revolução Cubana, os Estados Unidos perdeu toda a sua influência em Cuba. As indústrias foram nacionalizadas e isso despertou a ira norte-americana. Cuba sofre retaliações dos Estados Unidos, como a expulsão do país da OEA. E, desta forma, Cuba começa a se aproximar da União Soviética. Em 1961, mercenários cubanos, a mando dos Estados Unidos, desembarcaram na Baía de Porcos. Bom, a invasão fracassou. Em 1962, os Estados Unidos iniciam o embargo econômico a Cuba, prejudicando as suas exportações agrícolas. Em outubro de 1962, ocorre a fase mais tensa entre Cuba e os Estados Unidos. Foi a chamada Crise dos Mísseis. Após missões de espionagem aérea norte-americana terem identificado instalação de mísseis nucleares em Cuba e esses mísseis podendo atingir rapidamente cidades dos Estados Unidos, já que a distância entre a ilha cubana e os Estados Unidos da América é apenas de 150 quilômetros, os estragos seriam inimagináveis. O presidente John Kennedy exige a retirada imediata dos mísseis de Cuba. Ele vai intensificar o bloqueio naval da ilha, ou seja, passa a ter a proibição da entrada e saída de qualquer navio até que a situação fosse resolvida. Vamos assistir o pronunciamento de John Kennedy nesse dia do ano de 1962. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis
missile sites indicate two distinct types of installations. Several of them include medium-range ballistic missiles. Foram dias de intensa negociação. Ninguém queria uma guerra nesse momento. Aliás, uma guerra seria fatal. Qualquer parte que apertasse o botão de uma bomba nuclear poderia fazer com que a Terra fosse abalada. Finalmente, um acordo foi obtido com os soviéticos, que aceitaram a retirada dos mísseis desde que os norte-americanos adotassem medida equivalente em relação aos seus mísseis instalados na Turquia. Ou seja, os Estados Unidos também tinham instalado mísseis na Turquia, que fazia fronteira com a União Soviética. Então, Khrushchev vai exigir a retirada desses mísseis. Chegava ao fim os dias que abalaram o mundo. Dias de tensão, em que todos ficavam alerta para uma destruição em massa.